falando sobre isso às terças-feiras. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor agora. Quero convidar você, pega a sua Bíblia, nós vamos projetar os versículos ali também, mas eu quero que você abra no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos, e o capítulo 15. Abra comigo, Mateus 15. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero que você seja abençoado nessa noite pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Jesus mesmo disse, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia, meus irmãos, ela é a palavra de Deus. Deus deixou a Bíblia escrita para nós. Deus levantou homens e mulheres ao longo da história para escrever os livros que compõem a Bíblia. São 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, e ela é a palavra de Deus, e ela contém as instruções de Deus para que nós possamos viver uma vida digna, plena, uma vida abençoada aqui na terra, para que nós possamos saber para que é que nós viemos para essa terra, né, Ana Luísa? Cadê a Ana Luísa? Ela queria saber por que ela veio, né? A Bíblia nos explica o que nós viemos fazer aqui. Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para viver uma vida de dor, de tristeza, embora neste mundo, que é um mundo caído, nós enfrentamos situações adversas, mas com Deus nós vencemos tudo. Posso ouvir um amém seu? Então, Mateus capítulo 15, eu quero que você veja comigo a partir do verso 21. Mateus 15, 21, e eu vou ler até o 28. Preste atenção nessa palavra, queridos. Diz assim o versículo 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha que situação, queridos. A filha dessa mulher estava possuída de demônio. Muito triste isso, muito triste. Ela não tinha as faculdades mentais dela, né, no domínio dela, no juízo dela, porque quando uma pessoa está possuída por um demônio, o demônio possui a mente dela. Então ela não tem o raciocínio humano natural que ela deveria ter. E essa mulher disse para Jesus que a filha dela estava horrivelmente endemoniada, então ela sofria muito. Verso 23. Ele, Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meu Deus, olha o que Jesus falou para essa mulher. E ela então replica, verso 27, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que bênção, hein? Que experiência maravilhosa que essa mulher teve. Ela chegou com um problemão, com a filha que estava sofrendo, palavras dela mesma, horrivelmente endemoniada, mas ela saiu abençoada. Não foi? Vamos fazer uma oração? Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, que essa mensagem possa vir para nos fortalecer, trazer força, ânimo, alegria, paz e fé ao nosso coração.
nós te agradecemos pela tua palavra, nós queremos recebê-la com alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra seu coração, querido, para aquilo que Deus quer falar com você. Eu quero ser breve, mas nós encontramos aqui uma situação difícil que uma senhora, que uma mãe, uma mulher, mãe, estava vivendo. Sabe que a gente, quando se torna pai, se torna mãe, quando um filho nosso passa por um problema, seja qual for, a gente gostaria que fosse com a gente ao invés de que tivesse sido com o nosso filho. É ou não é verdade? Quem é pai, quem é mãe aqui? Dói mais na gente. E a gente queria estar no lugar do nosso filho, para não ver o nosso filho sofrendo. Imagine a dor desta mãe, pelo problema que ela estava passando. Mas nós vemos algumas coisas nessa mulher, muito interessante. Ela estava passando por um momento difícil, mas essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ela permitiu que o coração dela se enchesse de esperança, de que Jesus podia fazer alguma coisa por ela. Ela teve fé. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, não precisa abrir, mas diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus, precisam primeiro de tudo crer que Deus existe, porque por incrível que pareça, muitas pessoas não acreditam que Deus exista. Muitas pessoas se dizem ateus. Muitos se dizem ateus. Não acreditam em Deus. Acreditam em quê então? Não sei, no acaso, né? Deus é real, Deus é verdadeiro. Deus é o administrador de toda a terra, de todo o universo. Deus está sentado no trono de glória. A palavra de Deus nos ensina que nenhuma folha cai de uma árvore, senão pela permissão de Deus. E Deus é o nosso Criador. E pela Bíblia nós entendemos que Deus nos ama. E Ele nos ama com amor eterno. E Ele pagou um preço alto pelas nossas vidas, quando Ele deu o único Filho dEle, que é Jesus, para morrer na cruz, no nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados. E a mensagem do amor de Deus, a mensagem do Evangelho das Boas Novas em Cristo Jesus, irmãos, é a mensagem mais poderosa que existe neste mundo, porque é a mensagem que transforma a vida das pessoas. E nós na Sara, nós acreditamos nisso, amém, Sara? Nós acreditamos nisso, que o Evangelho, ele transforma a vida das pessoas. Eu acredito nisso porque eu tenho vivido essa verdade. Eu experimentei o amor de Deus com 21 anos de idade. 21 para 22, e transformou a minha vida, e tem transformado. Eu jamais imaginaria antes que eu seria pastor. Eu era um jovem que eu tinha muitos complexos, eu tinha muita dificuldade, eu era muito fechado, mas Jesus mudou a minha história, e Ele tem mudado, e a cada dia eu me surpreendo com o amor de Deus, através de Jesus. E sabe que todos nós passamos situações difíceis, sim ou não? Todos nós passamos. A situação dessa mulher, nesse momento, era a filha que estava horrivelmente endemoniada. Mas, de vez em quando, a gente enfrenta uma enfermidade, uma situação inesperada, pode acontecer com qualquer um de nós. Jesus disse o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Querido, e com Ele nós vencemos também. Então essa mulher ouve falar a respeito de Jesus, e qual é o grande exemplo que nós temos dessa mulher? É a fé. Essa mulher demonstrou um alto nível de fé, e o Senhor Deus, Ele não olha para a nossa raça, Ele não olha para a nossa origem, Ele não olha filho de quem nós somos, Ele não olha nada dessas coisas, se somos ricos, temos muito dinheiro, se somos pobres. Jesus olha a nossa fé. Ele olha se nós temos fé. Se você olhar os evangelhos
em vários momentos as pessoas chegaram até Jesus com uma necessidade, como essa mulher, que chegou com essa necessidade. E Jesus, muitas vezes ele perguntou, você crê que eu posso fazer isso que você está me pedindo? E a pessoa dizia, eu creio, Senhor. E Jesus dizia, então seja feito conforme a tua fé. E a pessoa saía curada, a pessoa saía liberta, a pessoa saía transformada, né? Quando você olha os evangelhos, você vê isso muito claramente. Agora, algumas coisas são interessantes aqui nessa história. Diz que essa mulher era cananeia, então ela era da raça dos cananeus. Ela não era judia, ela não era do povo israelita, ela não era da descendência de Abraão. Jesus era um judeu. E aqui no texto diz que, no versículo 24, quando os discípulos questionaram Jesus e falou, por que o senhor não despede essa mulher? Ela está importunando, ela vem clamando atrás do Senhor, né? Despede ela, manda ela embora. Os discípulos já tinham perdido a paciência com a mulher. Isso nos dá a entender que essa mulher já vinha há algum tempo clamando atrás de Jesus e Jesus caladinho. Essa mulher podia ter desistido, falou, esse cara está me discriminando. Se fosse hoje, né? Discriminação hoje está em alta, né? Esse homem está me discriminando, eu cheguei aqui, não me deu nenhuma atenção, não me deu moral nenhuma. Ela continuou gritando, os discípulos ficaram incomodados, falaram, manda essa mulher embora, Senhor. E Jesus responde para os discípulos, o que ele diz? Ele diz assim, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus falou, essa mulher é cananita, é dos cananeus. E os cananeus, queridos, no Velho Testamento, eles eram vários povos, um deles era os filisteus, eram os amalequitas, eram vários povos que eram inimigos do povo de Deus. Historicamente, sempre foram inimigos do povo de Deus. E essa mulher era um deles. Mas Jesus não a estava discriminando, Jesus queria ver o tamanho da fé daquela mulher. E aí Jesus fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher ouviu isso, ela ouviu, e ela não se deixou intimidar, nem se sentiu discriminada, não se sentiu diminuída. Olha o que ela faz quando Jesus diz isso. Verso 25, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Agora ela aproximou mais de Jesus. E agora ela falou, particularmente para Jesus, Senhor, socorre-me. Então essa mulher se dispôs a pagar um preço pela libertação da sua filha. Ela certamente ouviu que Jesus tinha libertado muitas outras pessoas que estavam endemoniadas. E ela falou, quem vai resolver o meu problema é esse homem, é Jesus. Ela poderia não conhecer muita coisa sobre ele, talvez ela não tivesse ouvido uma pregação pessoal dele, mas o ouvir falar despertou nela essa fé e esse desejo de se sacrificar pela sua filha. Então ela foi atrás de Jesus, né? E a fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Primeiro, ela chega no versículo 22, chamando ele de filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Segunda coisa que nos chama a atenção aqui, é que ela não desistiu. Ela permaneceu no propósito dela. Queridos, isso aqui é uma lição para nós. Quantas vezes nós começamos um projeto na nossa vida, quantas vezes nós decidimos que vamos fazer alguma coisa, e aí ao menor sinal de dificuldade, a gente desiste, larga, deixa aquilo para lá. Às vezes jovens que começam um curso, uma faculdade, e aí quando a gente passa num vestibular, quando um jovem passa no vestibular é só festa, é só alegria, né? Quando ele começa aquele processo de estudar, né, de repente estudar continuamente ali todo dia e tal, frequentar uma sala de aula, aí começa a ficar pesado, né? Começa a ficar pesado, os exercícios, tem que fazer trabalhos e tal, e tal, e tal. E aí a pessoa muitas vezes desistem,
Queridos, muitas pessoas começam projetos e desistem no meio do caminho. Mas essa mulher nos dá uma lição de perseverança e de persistência, de resiliência, de determinação, de coragem, de fé. E a fé traz isso tudo. A fé traz a resiliência, a fé traz a coragem, a fé traz a determinação, a fé traz a persistência. A pessoa persiste buscando aquilo que ela determinou para a vida dela. E foi isso que essa mulher fez, né? Então, quando Jesus diz, eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel, ela vem e se prostra e diz, Senhor, socorre-me, socorre-me. Mas aí olha o que Jesus ainda faz. Olha o que Jesus diz para essa mulher. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Você concorda comigo que Jesus aqui, ele está, entre aspas, chamando ela de cachorrinho? Porque ele diz, olha, você é uma cananeia, eu vim para os judeus. E aí ele fala, não é bom tomar o pão dos filhos. Quem que é? Judeus. E dá-lo aos cachorrinhos. Quem? Os outros. Ela fazia parte de quem? Dos outros, ela não era judia. Essa mulher poderia ter ficado profundamente ofendida. Você concorda comigo? Sim ou não? Ela poderia ter ficado profundamente ofendida. E não vou mais, não quero saber mais. Tchau. E sair dali falando mal de Jesus. Eu fui atrás daquele Jesus, ele me tratou mal, ele me chamou de cachorrinha. Ela não fez nada disso, querido. E é isso que é admirável, né? Isso é admirável. Aí, na sequência aqui, ela contudo replica ao Senhor quando Jesus faz essa observação. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela usou a resposta de Jesus para dar uma resposta muito boa para o Senhor, de fé, de persistência. Senhor, mesmo que seja migalha, eu quero receber. Eu sei que vai fazer diferença na minha vida. Agora, queridos, você sabe que Jesus não tem migalha, né? Ele não tem migalha. Por que muitas vezes a bênção não chega rápido, não chega logo na vida da gente? Porque Deus, Ele quer testar o nosso nível de fé, de persistência, de esperar nele, de confiar nele. Nós, muitas vezes, não temos paciência de esperar. Nós queremos as coisas rápido. E, queridos, muitas vezes, nós temos que aprender a ter paciência, a saber esperar. A paciência é uma virtude que a palavra de Deus nos diz que é um fruto do Espírito Santo. Paciência. A paciência caminha junto com a fé. Quem tem fé, tem paciência. Quem tem paciência, tem fé. Porque quem tem fé, espera, confia. E essa mulher, ela nos dá essa lição de fé, né? De paciência, de confiança em Deus. E aí, ela foi provada, concorda comigo? Ela foi provada na sua fé. Então, quando ela diz para Jesus, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, olha a resposta que Jesus dá para ela. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Interessante, olha aqui que no exemplo dessa mulher, também tem Jesus buscando a fé no coração dela. Faça-se como queres. A fé estava no coração de quem? Da mulher. Eu te falei de Hebreus 11:6,
Sem fé é impossível agradar a Deus. E como que a gente adquire fé? Claro, a vida muitas vezes, né? Mas especialmente a palavra de Deus. A palavra de Deus gera a fé direcionada para Deus. A palavra de Deus desperta a fé no nosso coração, naquilo que são as coisas de Deus. Mas eu quero ficar por aqui. Nós vemos aqui a vitória da fé. Essa mulher conquistou a bênção que ela precisava, ela conquistou a libertação da filha dela. Por quê? Porque ela persistiu, porque ela decidiu, porque ela buscou aquele que podia, e mesmo quando Jesus esperou um pouco para abençoar ela, ela não retrocedeu. Quando você estiver buscando uma bênção de Deus na tua vida, querido, tenha paciência de esperar o momento de Deus. A hora de Deus, o momento de Deus, muitas vezes é diferente do nosso, mas uma coisa é certa, Deus nunca chega atrasado, e Deus sempre tem a bênção que nós precisamos. Vamos ficar em pé?